Você ouviu o que eu falei? Marta está com a razão. Porque ela hospedou aqueles homens na sua casa, Jesus e os discípulos. E quem é que gosta de hospedar pessoas com a casa suja? Tem que ter coisa para eles comerem. Ela precisava servir aqueles homens. Eles vão comer, eles vão beber. É muito trabalho. E é muita coisa que precisava ser feita. Então, diante de tudo isto, as duas irmãs trabalham arduamente. E pode ser que você esteja com a razão. Seu filho precisa ser educado, você precisa pagar a escola do seu filho, a faculdade do seu filho. Você tem que trabalhar. Está certo, tem algumas coisas que realmente estão certas. Aí Jesus chega na casa delas. Estão as duas ali trabalhando arduamente para receber Jesus e os discípulos. E aí, no meio de todo aquele trabalho, de todo aquele frenesi, Jesus chega. E aí, talvez ele estivesse ali conversando com os discípulos, ensinando alguma coisa, transmitindo alguma verdade. E pode ser que Maria estivesse passando na hora, com uns 3 pratos molhados, e ela ouve aquilo e dá o start. Ela diz: o que eu vou fazer com um prato molhado enquanto Jesus está falando dessas coisas? Pode ser que ela tenha pego ali os pratos, colocado em cima da mesa e diz: vejo você amanhã, porque agora eu vou sentar aqui e vou ouvir o que Cristo tem para dizer. Ela para tudo o que estava fazendo para ficar com Jesus. Ela se senta aos pés de Jesus e ela começa a ouvir, ela começa a prestar atenção nas palavras do Mestre. O que aconteceu com Maria? Ela também estava fazendo a comida, ela também estava limpando a casa, ela também estava preparando a hospedagem. Porque Marta chega para Jesus e diz: Maria parou de fazer as coisas. Ela estava fazendo tudo, mas de repente ela se dá conta de que alguma coisa maior, de que alguma coisa mais extraordinária, de que alguma coisa muito, mas muito mais importante estava acontecendo na sua casa. E ela simplesmente para as atividades. Ela deixa de lado os afazeres. Ela simplesmente cessa. Ela larga as bandejas, ela larga os pratos, ela sai da cozinha, ela deixa as panelas no fogo. E ela vai desfrutar daquilo que estava acontecendo na casa dela. Ela se dá conta de que algo extraordinário estava acontecendo na casa dela. Eu hoje saí daqui, 9h50. Fui ali buscar minha esposa. E aí eu falei assim, no ouvido de Rebeca: esse cara que está dando aula é muito bom. Porque eu fiquei ouvindo ali um pouco a EBD. E eu olhei para aquela EBD e disse assim: quantos jovens que poderiam estar aqui aprendendo das Escrituras, mas estão em casa dormindo, pelos mais diversos motivos. Algo extraordinário está acontecendo na casa deles e eles estão preocupados com outras coisas. Irmãos, a casa oferece Bíblia, a casa oferece crescimento espiritual, mas as pessoas estão preocupadas com outras coisas que até podem ser importantes, mas o que é mais importante?
Maria se deu conta de que algo extraordinário estava acontecendo na sua casa. Algo que para ela teria repercussão na eternidade. A visão de Marta era aquela visão ali daquela pessoa que tem antolhos, aquela viseira de burro que coloca assim, ó, só vê o imediato, só vê o hoje, só quer saber do prazer momentâneo. Maria conseguiu se libertar e ela viu que tem coisa mais importante, tem algo mais extraordinário, tem algo grandioso, tem algo muito melhor. Tem algo aqui que realmente vai trazer sentido para a minha vida. Então ela larga tudo, ela abandona todas as coisas. Não estou falando para você deixar seu emprego, não. Até porque depois que Jesus foi embora, ela deve ter enxugado os pratos que ela colocou ali. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos vivendo a vida e não estabelecemos prioridades. Ou, pelo menos, as prioridades que nós temos não são aquelas que a Bíblia nos diz que deveriam ser. Marta continuou no trabalho, nos afazeres, correndo para cima, correndo para baixo. Afinal de contas, o que ela estava fazendo também era em função de Jesus. E olha o perigo aqui, hein? Tem muita gente que faz as coisas com a desculpa ou com a justificativa de que está fazendo para Deus, quando muitas vezes está. E pode estar fazendo. E eu creio que Marta estava fazendo. Só que o próprio Deus virou-se para ela e disse: Marta, mais importante do que fazer é ser. Mais importante do que a obra que nós fazemos para Deus é a obra que Deus tem para fazer em nós. Então nós ficamos aí correndo e a gente perde aquilo que é o essencial. É óbvio que Marta queria hospedar Jesus da melhor forma possível. E aí, de repente, ela se dá conta de que a pilha de louças está crescendo. Cadê minha companheira que estava enxugando e guardando? Maria não está mais cuidando da comida, Maria não está mais arrumando a mesa, Maria não está mais buscando água para os homens beberem. Onde está Maria? Aí ela olha, Maria está lá, aos pés de Jesus. Mas pastor, a comida não tem que ser feita? Tem. A mesa não precisa ser arrumada? Precisa. Os pratos não tem que estar limpos para as pessoas comerem? Tem. Eu preciso trabalhar, sei disso. Eu preciso ganhar o leite das crianças. Eu também. Eu preciso pagar o apartamento. Eu também. Eu preciso pagar o carro, eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer uma especialização, eu preciso crescer na empresa, eu preciso desenvolver na minha profissão, eu preciso deixar a casa limpa, eu preciso arrumar a casa para as visitas, eu preciso terminar essa tarefa, eu preciso terminar esse curso, eu preciso terminar esse serviço, eu preciso terminar esse paciente, eu preciso terminar essa aula, eu preciso terminar esse sermão, eu preciso. Acabou. Não tem mais tempo. E aí Marta volta-se para Jesus e diz: Senhor, essa situação que nós estamos vivendo aqui é uma situação desconfortável, se bobear é até injusta, porque a minha irmã me deixou sozinha aqui, ó. Diga a ela para vir me ajudar, afinal é para vocês que nós estamos trabalhando. Diga a ela para retornar ao seu trabalho, para ela continuar a fazer o que estava fazendo. E aí Jesus diz a Marta: você está inquieta, estressada, você se preocupa com tantas coisas.
E essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, gente. Meus irmãos, minhas irmãs. Olha o que Jesus está dizendo. Pouca coisa é necessária. Sabe quando que muito é necessário? Quando a inveja invade o nosso coração e a gente começa a se comparar com as outras pessoas e a gente quer ter o que as outras pessoas têm. E aí muito é necessário. Mas Jesus nos disse algo extraordinário aqui. O que é viver? Para viver, pouca coisa é necessária. Para você ter aquilo que é essencial, aquilo que realmente traz sentido para a vida, pouca coisa é necessária. Aí Jesus ainda entra mais na questão e diz assim, na verdade, uma só. E aí Maria, diz Jesus, ela escolheu a melhor parte. E sabe de uma coisa? Jesus disse, olha Maria, olha Marta, o que Maria escolheu, ninguém pode tirar. Porque o que ela escolheu é algo que dura para a eternidade. Que parte que Maria escolheu? Do que foi que Maria se deu conta? O que foi que Maria percebeu? O que fez Maria parar? O ensinamento de Jesus, a palavra de Deus. E ela então para e ela ouve o Mestre, e ela se conscientiza de que o segredo da vida, ela se conscientiza de que o segredo da vida não estava no excesso de coisas que ela fazia, mas em parar para ouvir o que aquele homem estava dizendo. Gente, eu pergunto mesmo, e já fiz essa pergunta dezenas, não centenas, mas dezenas de vezes aqui na igreja. De que adianta você ter imóveis em campos, em outros lugares, tudo, e ter uma vida muito confortável, mas você não ter tempo para ouvir a voz de Deus? Tem pessoas que têm casas lindíssimas, mas lares destruídos. Porque no processo de construir a casa, não teve tempo para o lar. De que adianta você trabalhar muito e não ter tempo? Vou insistir nisso. Um dos momentos que muitos agradáveis na minha vida é terça-feira, 8 horas da noite, quando eu posso orar com os meus irmãos. E olha, eu creio que aquelas orações que parecem ser assim, orações muitas vezes sem nenhum aleluia, sem nenhum amém alto, como se diz por aí que são orações fervorosas. Aquelas orações simples, muitas vezes baixinhas, como elas chegam até o Senhor. Está aqui, ó, Douglas e Bianca. Nessas últimas terças-feiras, alguém lembrou como nós oramos para que Bianca conseguisse desembarcar e trabalhar em terra com Douglas. Algo, segundo eles, complicadíssimo de ser feito, de se conseguir. Aí Douglas virou e falou assim: pastor, como que nós oramos por isso? Coincidência? Cristocidência. Orar um pelo outro. Acabou a oração, fica conversando. Conversar o quê? Não é banalidade, é estar com o outro. Será que os seus compromissos são mais importantes do que estar com seu irmão durante a semana?
Você não pode abrir mão da sua agenda para estar com o seu irmão. Então é possível que naquele momento Maria teve consciência de que ela estava diante de algo eterno. E ela para, porque ela estava diante de algo que trazia sentido para a sua existência. E ela se senta aos pés de Jesus. E ela se dá conta, preste atenção no que eu vou dizer, ela se dá conta de que melhor do que servir Jesus é ouvir Jesus. Perceba que eu não disse que servir Jesus é errado. Eu disse que melhor do que servir a Cristo é ouvir a Cristo. E naquele momento ela se deu conta de que Jesus não veio ao mundo buscar mãos, veio buscar ouvidos. Ou mais do que mãos, veio buscar ouvidos. Jesus está em busca de pessoas que tenham a coragem de parar. A pessoa está lá, 20 anos em crise, 2 meses em crise, não consigo ouvir o que Deus tem para me dizer diante desse problema. Mas é claro que você não consegue ouvir. Para você ouvir, você tem que parar. E você acha que você vai parar? Então tá, vou parar hoje, vou tirar a manhã toda para ouvir Jesus. Não é assim. Quem dera que fosse simples assim. Relacionamento com Deus é algo parecido com relacionamento com o próximo. Isso leva tempo. Você consegue discernir a voz de Deus com o tempo, através das Escrituras. Então Jesus, ele fala com aquelas pessoas que têm coragem de parar. Cristo não veio a esse mundo para que as pessoas ficassem cada vez mais agitadas, mais estressadas, mais cheias de afazeres. Jesus veio para fazer com que as pessoas tivessem coragem de parar e de ouvi-lo. Então, muita gente corre, até mesmo por causa do reino, enquanto Jesus está dizendo assim, sente-se e ouça. No início do Evangelho de Marcos, não sei se é no capítulo 3 ou 4, Marcos diz assim que Jesus separou 12, primeiro para estarem com ele, depois para os enviar a pregar. Primeiro tem que estar com ele, depois para fazer as coisas. Como que alguém sabe que está vivendo? O que é viver? E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Não nos diz o poeta? Ela é a batida de um coração. E aí ele começa a descrever o que é uma vida. Será que viver é ter excesso de coisas para a gente fazer? Será que é pelo excesso de atividades, de programações, de eventos, de serviços, de responsabilidades? A mim, me parece que esse texto aqui está dizendo isso. Jesus está nos dizendo que uma pessoa realmente viveu quando ao longo da sua vida, ao longo da caminhada por esse mundo, ela teve momentos em que ela pôde parar, sentar, ouvir o que Deus tem a dizer. Porque se você vive num frenesi e não tem condições de parar para ouvir o que Deus tem para te dizer, nas suas devocionais diárias,
nos encontros com os irmãos ao longo da semana, na celebração do corpo de manhã e à noite no domingo, numa quinta-feira ou numa terça-feira, 7:30 quando você pega livros, excelentes livros de pessoas que escreveram para pastorear o coração dos seres humanos, e ler aqueles livros, e ao terminar aquela leitura, olhar para o céu e dizer: Senhor, seja exaltado pelo que eu acabei de ler. Se você não consegue ouvir a voz de Deus nesses momentos, será que você está vivendo? Então parece que Jesus, ele está nos dizendo que uma pessoa realmente viveu quando ao longo da sua vida ela aprendeu a ouvir. Ela aprendeu que o verdadeiro significado da vida é ter esses momentos de autoanálise, de paradas não obrigatórias, mas voluntárias, onde você deseja ouvir a voz de Deus. E aí, quando você ouve, você consegue discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que é supérfluo daquilo que é essencial, aquilo que é importante daquilo que não é importante, porque você ouviu. E aí você descobre que existem coisas que são essenciais e coisas que são boas, mas não são essenciais, e eu não devo ficar lutando e brigando e trabalhando e me estressando e morrendo por elas. É aquela história que nós ouvimos há pouco tempo aqui: existem coisas que são urgentes e tem coisas que são importantes. E muitas vezes nós sacrificamos as coisas que são importantes por causa daquelas coisas que são urgentes. Mas nem sempre aquilo que é urgente é importante. Era urgente, urgentíssimo, lavar os pratos, cuidar da casa para os apóstolos, mas não era importante. O importante era estar aos pés de Cristo. Então, quando a gente ouve, a gente consegue discernir, a gente consegue, depois de ouvir, se levantar e dizer: olha, isso aqui que eu ia fazer eu não vou fazer, porque isso não é importante, vai roubar meu tempo, vou fazer aquilo outro. Então eu repito, para que não haja nenhuma dúvida, Jesus não está dizendo que não há coisas que não precisam ser feitas. Existem sim. Muitas coisas devem e precisam ser feitas. No entanto, Jesus está nos ensinando a estabelecer prioridades. Jesus está nos ensinando que há várias maneiras de fazer as coisas e a partir do que fazê-las. Às vezes nós fazemos as coisas pelas coisas, e parece que Jesus está tentando nos ensinar a ver além das coisas. Marta, Marta, você está estressada demais. Você está achando que a vida é um excesso de atividades. Mas você está equivocada ao pensar que o que concede sentido à vida é uma agenda lotada. Sabe qual é uma das notícias tristes aqui desse texto? Uma das aplicações tristes que a gente pode tirar aqui desse texto, e que serve de lição. Vai chegar um momento em que Jesus vai se levantar e vai embora. Ele não mora ali, ele está de passagem ali.
E talvez Marta pudesse ter dito ao vizinho, à vizinha: Deus passou pela minha casa. E o vizinho então pergunta: e como é que foi? E tudo que Marta vai poder dizer é o quê? Eu não sei. Porque eu estava ocupada demais lavando as louças. Eu não sei como é que foi, porque eu estava ocupada demais fazendo outras coisas. Irmãos, nós estamos perdendo um privilégio enorme que Deus nos concede, porque nós estamos preocupados com coisas que podem até ser urgentes, mas não são tão importantes. Deus pode estar na nossa casa e a gente nem está percebendo. Deus está na nossa casa, não lá, às vezes, não lá, eu digo não lá, no seu endereço, no CEP ali, ó. Mas pode ser que Deus esteja aqui e você não está percebendo, você não está aproveitando. Porque, como disse Salomão, a gente está correndo atrás do vento. O que é viver? O que é viver? É ficar ocupado demais com as coisas da cozinha? É ficar ocupado demais com as coisas da casa? É ficar ocupado demais com as coisas da empresa, da prefeitura? É ficar ocupado demais com as coisas da loja? É ficar ocupado demais com as coisas da igreja? Ou é parar para ouvir o Deus que veio nos visitar na nossa casa? E aí então, depois de ouvir o Senhor, a gente começa a construir a vida a partir daquilo que Ele veio nos dizer, a partir daquilo que nós ouvimos quando paramos o que Ele tem para nos dizer. Então eu encerro dizendo: eu acho que mais do que mãos, Jesus veio buscar ouvidos. Jesus sabe que as mãos precisam trabalhar, só que Ele quer que as mãos trabalhem a partir daquilo que os ouvidos ouviram, e não apenas a partir das coisas que precisam ser feitas, custe o que custar. Que no ano de 2015, acho que dá tempo, né? Nós estamos na última semana de 2014. Mesmo que já tivesse em março, tenha coragem, tenha ousadia de tomar uma decisão e dizer: eu vou abrir mão de alguns, vou abrir buracos na minha agenda para ouvir a voz de Deus. Que em 2015 a gente aprenda a parar e sentar aos pés de Cristo, sabendo que no meio daquele frenesi da vida moderna, existe alguém que insiste em falar conosco. No entanto, nós só poderemos ouvir se nós pararmos. Pararmos de quê? Pararmos de sermos movidos pelas coisas. Pararmos de sermos movidos pelas propagandas. Pararmos de sermos movidos pelas vitrines. Pararmos de sermos movidos por tantas outras coisas que não são combustível, que vão sustentar e alimentar a nossa alma. O salmista disse assim: aquietai-vos. E quando vocês se aquietarem, vocês vão descobrir quem é Deus. Que Deus nos dê graça da gente perceber isso aqui. E de vez em quando eu ouço a música do Lulu Santos na rádio, em alguns lugares aí. E quando eu ouço essa música,
E vem aquela partezinha: vamos viver tudo que há para viver.